Bom dia, sexto ano! Essa é a nossa aula de redação dessa semana e essa semana nós vamos estudar o gênero textual carta. Mas primeiro, você pode estar aí se perguntando, Tia Belle, por que aprender sobre o gênero textual carta? É estranho estudar isso, porque essa forma de comunicação não é mais muito usada na nossa atualidade. Era mais usada nos séculos passados e tudo mais. Porém, quem pensa assim se engana aí, porque mesmo na atualidade a carta ela ainda é muito utilizada para diversos propósitos. Para fazer uma intimação, ou fazer um pedido de demissão. Às vezes é utilizado o método de carta. E por isso que nós vamos aprender, porque é muito importante. E aí, nós vamos começar aprendendo sobre a estrutura da carta, certo? Existem vários tipos de carta, mas, em suma, a estrutura delas são muito parecidas. Então, vamos lá começar a entender a estrutura do gênero textual carta, para depois a gente produzir uma carta certinho, seguindo a estrutura correta. Primeira coisa que nós temos que saber é que a carta ela precisa ter um destinatário ou um interlocutor. Por quê? Quando nós escrevemos uma carta, nós escrevemos com a intenção de que alguém a leia. Essa pessoa que vai ler é o destinatário. E esse destinatário ele deve ser bem definido, ou seja, a gente tem que saber para quem você está escrevendo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada pronome de tratamento, que é o que vai começar a nossa carta. E nós temos que saber para quem estamos escrevendo para usar o pronome de tratamento correto. Mais na frente, nós vamos aprender mais sobre esses pronomes de tratamento. Outra coisa muito importante é o remetente. Olha, se o destinatário é a pessoa que vai ler a minha carta, remetente é a pessoa que está escrevendo a carta. E esse remetente também tem que ser bem definido. Ou seja, mesmo que a carta seja uma carta anônima, a gente sabe que uma pessoa escreveu aquela carta anônima. Então, assim como é importante ter um destinatário, também é muito importante ter um remetente. Outra coisa muito importante que vai vir no começo da carta é o local e a data. Toda carta ela precisa ter essas informações, certo? Então, sempre vai começar com o local e com a data. Por exemplo, se nós estamos escrevendo uma carta no dia 8 de julho e a cidade que nós estamos morando é Bonito, então vai ser Bonito, 8 de julho de 2020. E aí, uma coisa muito importante é o vocativo. E o que é esse vocativo, tia? O vocativo é aquele pronome de tratamento. Lembra do pronome de tratamento que tia falou antes? Esse vocativo, ele vai ser empregado no início do texto. Tudo isso vai ser exemplificado mais na frente. E aí, esse pronome de tratamento, por isso que o destinatário tem que ser bem definido, porque vai ter um pronome de tratamento para cada um destinatário, para as pessoas que nós estamos escrevendo a carta. Esse vocativo também é conhecido como saudação. E, como tem logo aqui abaixo, em cartas pessoais e informais, o vocativo ele pode conter simplesmente o nome do destinatário ou algum apelido ou termo carinhoso. Por exemplo, se você é íntimo meu e você quer escrever uma carta para mim, você pode começar com o vocativo me chamando de Belle, como a maioria me chama. E aí, esses são os pronomes de tratamento. Olha, nós temos que saber que para cada pessoa, nós vamos utilizar um pronome de tratamento. O mais comum é o que está mais aqui abaixo, ó, que nós utilizamos bastante. Você, que é para situações informais. Mas, se a gente vai se dirigir a moças solteiras, falamos senhoritas. Mas se nós queremos demonstrar respeito com as pessoas de pouca intimidade, nós falamos senhor. Mas se a gente está escrevendo uma carta para um rei e para a rainha, nós usamos Vossa Majestade. Se for para príncipes e princesas, nós utilizamos Vossa Alteza. Então,
Esse quadro aqui vai ficar disponível tanto no vídeo quanto no slide que eu vou mandar no grupo, e você pode sempre consultar para saber qual é o pronome de tratamento que você vai utilizar, mas sempre tem que tomar em consideração o destinatário, para quem você está escrevendo. E aí vem o corpo do texto. O corpo do texto, gente, nada mais é do que a carta em si, a mensagem que você quer falar para aquela pessoa. Então, você começou lá com o local e a data, depois veio o vocativo, que é o pronome de tratamento, e em seguida vem a sua carta. O que é que você quer dizer para aquela pessoa? E uma coisa muito importante é saber o tipo de linguagem que nós vamos utilizar. Se nós estamos escrevendo uma carta para autoridades, para um juiz, por exemplo, nós temos que manter uma linguagem mais formal. Mas se você está escrevendo uma carta pessoal para um amigo seu, você pode sim ter uma linguagem mais informal nessa carta. Por isso que tem que sempre prestar atenção no destinatário para usar uma linguagem adequada na sua carta. E, por fim, nós temos a despedida. E nessa despedida também tem que se levar em consideração o destinatário, certo? Porque se for, como já foi falado, se é uma pessoa que precisa de uma formalidade maior, você vai se despedir com mais formalidade. Mas se for uma carta mais informal, mais pessoal, você pode, como aqui fala, ó, finalizar até com um simples beijos, ou até quando eu for lhe ver, certo? Então, é sempre importante saber adequar a linguagem. E, por fim, a assinatura. Sempre terá a assinatura do autor. Aqui agora nós temos um exemplo de uma carta. Nós começamos sempre com o local e a data. Brasília, vírgula, 15 de fevereiro de 2014. Brasília foi o local onde o remetente estava escrevendo a carta e essa é a data. E aí, lembra? Primeiro local e data, depois a gente tem que ter o vocativo. Olha aí, a pessoa está se dirigindo ao diretor, então ele escreveu, caro diretor, vírgula. É muito importante essa vírgula. Não esqueça dessa vírgula, ok? Caro diretor, vírgula. E depois nós temos o corpo do texto, que é toda a carta. O que é que essa pessoa está falando? Ela diz o seguinte, venho, por meio desta, solicitar o espaço exterior para realizar a Feira de Ciências organizada pela turma do 9º ano, que ocorrerá dia 20 de fevereiro na Escola Estadual José Alvim. Visto a importância desse evento e a impossibilidade de o realizar na sala de aula, pedimos encarecidamente o espaço externo. Desde já, agradecemos a atenção. Esse é o corpo do texto. Viu que foi empregado uma linguagem mais formal, porque está se dirigindo ao diretor, ao gestor de uma escola. Então, utilizou-se uma linguagem mais formal. Aí temos a despedida, atenciosamente, e a assinatura, o aluno representante do 9º ano. Ele poderia ter colocado o nome dele, por exemplo, o nome dele é João Paulo. Ele poderia ter colocado João Paulo abaixo, mas ele quis representar-se, né, apresentar-se como aluno representante do 9º ano. E aí, como o Tia falou, existem vários tipos de carta, mas nós vamos aprender hoje apenas 3 tipos. São muito simples e muito fáceis. Eles são correspondência oficial, correspondência comercial e correspondência pessoal. O primeiro que nós vamos aprender é correspondência oficial. Vamos lá. Correspondência oficial é geralmente aqueles textos que são utilizados entre órgãos públicos para outros órgãos públicos ou de um órgão público para cidadãos. Por exemplo, para ficar mais fácil, digamos que a prefeitura quer enviar uma carta, alguma coisa, para outra prefeitura. Isso é chamado de correspondência oficial. Ou quando a prefeitura quer lançar um comunicado à população, isso é uma correspondência oficial. E aí nós temos os exemplos aqui, ó. São exemplos de correspondência oficial: a ata, a convocação, o decreto, o edital, o memorando, entre outras possibilidades.
Quando começou essa quarentena, saíram vários decretos, né? Olha, vai ficar tanto tal dia até tal dia sem aula e várias notas. Então, tudo isso chama-se de correspondência oficial. Por exemplo, aqui, vê. São Paulo, vírgula, 4 de março de 2007. Por que tinha falar vírgula? Porque tem que prestar muita atenção, que precisa se utilizar essa vírgula. E aí nós temos o vocativo, digníssimo senhor diretor regional do Ministério do Trabalho, do Trabalho e Emprego, vírgula, sempre tem que ter uma vírgula depois do vocativo. Em resposta ao ofício DRT-SP 26/7, datado de 27 de fevereiro, próximo passado, encaminhamos a Vossa Excelência em anexo a cópia da informação da divisão de pessoal de que dispõe sobre a distribuição dos referidos servidores, com os meus maiores respeitos e consideração. José, diretor-geral. Então, olha, foi o diretor-geral que enviou uma carta para um outro diretor, mas para o diretor regional do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, isso aí chama-se correspondência oficial. E aí nós temos a correspondência comercial. E a correspondência comercial são cartas enviadas de empresas para empresas. Pode ser tanto de uma empresa para outra empresa, de uma empresa para os seus clientes, de uma empresa para o seu funcionário. Então, todas aquelas cartas que envolvem empresas é chamado de correspondência comercial, certo? Então, quando você vê uma carta que foi mandada de uma empresa para alguém, de uma empresa para outra empresa, chama-se correspondência comercial. Por exemplo, aqui nós temos a empresa, timbre da empresa Autopeças Ponta Grossa, departamento administrativo, Ponta Grossa, 24 de maio de 2015. Temos o assunto, recebimento da entrega. Temos o vocativo, senhor diretor. Informamos a Vossa Senhoria que recebemos a mercadoria solicitada no dia 15 de maio, a qual faz referência ao mês de abril. Agradecemos a celeridade da entrega dos produtos. Atenciosamente, Rodrigo Almeida dos Santos, diretor do Departamento Administrativo. E agora, a mais comum, acho que a mais conhecida também, que é a correspondência pessoal. Para a correspondência pessoal, como já tem aqui no texto dizendo, não há um padrão para essa correspondência pessoal, já que ela pode apresentar diversas formas. Ela pode obedecer ou ela pode desobedecer às regras. E o tipo de linguagem geralmente é uma linguagem mais informal, porque você que vai ver, se eu vou enviar uma carta para uma pessoa que eu tenho mais intimidade, não posso usar uma linguagem mais informal. Se eu vou enviar uma carta para a pessoa que eu tenho mais intimidade, eu vou usar uma linguagem mais formal, certo? Então, é muito importante saber quando você vai escrever uma carta pessoal, para quem você está escrevendo, como tem aqui embaixo, para quem eu estou escrevendo? Qual é o meu nível de intimidade com essa pessoa? Qual é a minha mensagem ou informação principal? E nós vamos aqui ver agora um exemplo dessa correspondência pessoal. Olha, Salvador, 30 de abril de 2009. Querida avó, então, tudo bem? As férias estão correndo bem e nós estamos encantadas com este lugar. A praia é ótima, o tempo está muito bom, por isso passamos o tempo todo na água. Eu e Cristina estamos esperando a senhora. Lembre-se que prometeu vir aqui no próximo fim de semana. Já estou vendo os dias maravilhosos que vamos passar todos juntos. Tenho saudades das histórias do vovô. Com a senhora, a praia ainda vai ficar mais bonita. Vai ser bom estar em sua companhia. Ah, vovó, mal posso esperar para comer a tua comidinha boa. Esperamos ansiosamente a sua chegada. Temos muitas saudades. Um grande beijo, Sara. Vocês conseguem perceber a informalidade dessa carta? Como foi utilizado um linguajar mais informal? Porque é da sua netinha para sua vovó, então tem mais intimidade. E aí, eu quero que você agora imagine que você precisa escrever uma carta. E você vai escolher uma dessas pessoas para escrever a carta. Pode ser para um amigo seu, pode ser para o seu irmão ou sua irmã, pode ser para a tia Isabelle,
Pode ser para o prefeito da cidade que você mora. Pode ser para uma empresa ou para um juiz. E aí, o que é que você falaria? Como seria a linguagem empregada, né, na sua carta? Será que você ia usar o mesmo tipo de linguagem para uma carta que você ia enviar para o seu amigo e a carta que você envia para o prefeito? Existe diferença, não é? E qual é o pronome de tratamento que você vai utilizar? E aí? Se você for falar com tia Belle, como é que você vai chegar? Você vai chegar, utilizar só o Belle? Ou você vai falar senhorita? E aí? Essa é a atividade de hoje. Você vai escolher uma das pessoas do slide anterior e você vai escrever uma carta para ela. O assunto da carta, você que vai decidir, tá certo? Mas tem que ser uma dessas pessoas. E aí você vai enviar lá no Google Forms, como a tia vai mandar o link no grupo. E você, como sempre faz, né? Faz a produção, tia Belle corrige e manda o retorno depois. Então, por hoje é só. Um abraço tamanho de bonito e até a próxima aula!